Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, né? E este é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Quem quiser nos conhecer, todos os sábados às 16 horas nós temos palestra, passe e depois temos o atendimento individual que nós realizamos com as pessoas que chegam, que estão precisando de ajuda, tá? Nós agradecemos aos nossos irmãos que coordenam a página Espiritismo Brasil Chico Xavier por nos possibilitarem estarmos aqui com vocês fazendo esse estudo, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Boa noite a todos que estão chegando, um grande abraço e vamos estudar, né? Nós estamos estudando o livro Desobsessão, do André Luiz, embora não estamos pegando todos os capítulos, né, porque o nosso objetivo aqui é estudar temas que ajudem a produzirmos reuniões mediúnicas produtivas, né, a realizarmos as nossas atividades mediúnicas de uma forma produtiva. Então nós estamos utilizando alguns capítulos do livro Desobsessão, como podemos utilizar de outros livros, né, daqui a algum tempo, em que nós vamos continuar conversando a respeito da mediunidade, a respeito das reuniões mediúnicas, da doutrinação, né, e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos aqui, né, o livro Desobsessão, do Espírito André Luiz, através do Chico Xavier. Nós estamos no capítulo 35, Manifestação de Enfermo Espiritual 4. Nós estamos no meio desse capítulo. Começamos na semana passada e não terminamos, tá? Então nós estávamos falando dos tipos de espíritos que normalmente comparecem, né? Então só revisando aqui, ó, os sofredores que comparecem pela primeira vez na reunião mediúnica, né? Os reincidentes sistemáticos, aqueles espíritos às vezes brincalhões, às vezes revoltados, aqueles que vira e mexe a gente está conversando com eles. Às vezes são trazidos várias vezes o mesmo espírito para a reunião mediúnica, né? Que vai funcionando à guisa de uma psicoterapia com esse tipo de espírito. Os companheiros infelizes do pretérito alusivo aos integrantes da reunião, quer dizer, são aqueles espíritos que dizem respeito diretamente aos integrantes da reunião, os inimigos do passado, aqueles que foram prejudicados por nós, tá? Aí, continuando hoje, né, nós vamos dar sequência aqui no item 4, tá? Certo, pessoal? Ok. Vamos lá, então, né? O item 4, os recém-desencarnados em desorientação franca. Tá? São muitos os irmãos desencarnados em desorientação, em alienação, né? Em confusão mental, amnésia. É muito comum ver casos de amnésia no plano espiritual. Tá? Por que isso? Porque a maioria das pessoas não se preparou para a vida espiritual. Nós precisamos exercitar percepções, órgãos do corpo espiritual, estudarmos obras espíritas que falam sobre a vida espiritual, a prática do bem, o exercício de abstração. Quando nós estudamos sobre o espírito, tudo isso é exercício da alma. Nós vamos adestrando órgãos e membros e percepções espirituais para a vida espiritual, né? Se nós vivemos num negativismo muito grande, né, negando a vida espiritual, fugindo de questões mais profundas, né, nós não nos exercitamos para a vivência após a morte, né? Então nós vamos chegar com problemas de memória, vamos chegar com problemas até de locomoção, diz o André Luiz, né? Diz o Lísias no livro Nosso Lar,
né? Nós vamos ter dificuldade, como se fosse um mundo novo em que nós não nos preparamos para este mundo novo, né? Por isso que é importante os estudos que a gente realiza, tanto as leituras individuais que a gente faz, os estudos em grupo, isso tudo nós vamos exercitando para a vida maior, né? Então é muito comum essa desorientação, né, por falta de preparo, né? Aí o tópico 5, os suicidas, também muito presentes nas reuniões, né? E a gente não pode pensar que, mas os suicidas não ficam lá no Vale dos Suicidas. Sim, existem regiões, não existe um só lugar para os suicidas, existem vários lugares onde eles permanecem, até por afinidade, mas não quer dizer que fiquem só lá nesses lugares e que eles não estejam próximos a nós e que não possam também se comunicar nas reuniões mediúnicas. Eu até falava para vocês alguns dias atrás que nós trouxemos uma certa visão assim meio mecanicista, né, em torno da questão do suicídio, pensando assim, que se ele veio com uma energia X para viver 70 anos, por exemplo, e se ele se matou com 40, ele vai ficar 30 anos para ser atendido. Ele vai ficar 30 anos em sofrimento porque tem que gastar a energia que ele tinha para 70 anos. Por exemplo. Gente, não é coisa, a conta não é matemática assim, né? Essa questão do suicida, nós não podemos levar para essa matemática simples como a gente quer fazer, né? Cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação diferente. Tem suicidas que logo após o suicídio têm condição de ser ajudado. Tem outros suicidas que podem levar dias, meses, anos, décadas para serem ajudados. Tá? Então cada caso é diferente. Os espíritos amigos, eles vão tentar socorrer sempre. A pessoa vai demonstrar condição para receber o auxílio? Nem sempre. Algumas vezes vai, muitas vezes não. Porque está naquela aflição, naquela angústia, naquela fixação no que fez, na culpa do que cometeu, né? Então nem sempre ela vai aceitar, nem sempre ela vai ter condição de ser ajudada. Mas a presença dos suicidas nas nossas reuniões é frequente. É frequente, tá? E nós temos que estar preparados para isso, temos que estar abertos a essa possibilidade, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês vão colocando, viu, pessoal? Qualquer dúvida aí, sejam todos bem-vindos, tá? Qualquer dúvida, ou se vocês forem lembrando alguma coisa que a gente vai esquecendo e tal, vocês podem colocar pra gente aí, tá bom? E a gente vai comentando. Evelane, cada caso é um caso, cada caso é um caso. Até porque, Evelane, tem suicídios que são verdadeiros homicídios, né? Porque às vezes a pessoa está tão obsediada que a responsabilidade dela sobre o ato final de se matar, ela é compartilhada com os espíritos que a obsediaram. Então não foi um ato deliberado consciente. Ela é responsável? É responsável, às vezes muito mais responsável por se deixar entrar na obsessão, por se deixar envolver na obsessão. Mas às vezes ela é muito menos responsável pelo ato do suicídio. Não era a intenção dela se autodestruir. Vocês entendem? Então cada caso é um caso. E às vezes a gente julga porque ouve falar que foi suicídio e tal. E tá certo, a gente olhando materialmente foi um suicídio, mas se pudéssemos olhar, avaliar o caso espiritualmente, nós veríamos que existiram atenuantes, né? Teve uma situação toda difícil, complicada, né? Tá? Então cada caso é um caso, né? Aí o item, no caso do suicida, deixa eu só complementar aqui, né? No caso dos suicidas,
A comunicação é geralmente para atenuar os sofrimentos. Lógico que cada caso é um caso, mas muito frequentemente o choque anímico, ou seja, a presença do espírito, né, o seu perispírito dilacerado, né, lesionado em função do que ele fez consigo mesmo, tá? Ao contato com as vibrações do médium, ao contato com as vibrações do grupo, ele vai receber um alívio. Não quer dizer que vai curá-lo, não quer dizer que vai passar de todo o mal-estar dele, mas muitas vezes ele consegue dormir durante algum tempo, muitas vezes ele consegue ter um alívio momentâneo, né? Um começo de tratamento, um encaminhamento para os espíritos amigos, né? Muito frequentemente eles saem dormindo das nossas reuniões porque após aquele período de aflição, de angústia, de agonia, né? Aí ele consegue se acalmar, sente algum alívio e dorme, e o sono é importante para a recuperação dele. Aí ele vai começar a fazer o tratamento ali no Hospital de Maria de Nazaré, que Maria de Nazaré é um espírito mais envolvido com o tratamento aos suicidas, por exemplo, né? Então, Maria de Nazaré, nós somos da Sociedade Espírita Maria de Nazaré e sempre trabalhamos com suicidas. Há décadas que a gente vem atendendo suicidas, né? Nas reuniões mediúnicas e tal. Então, muito é para aliviar e para começar um tratamento no perispírito, né? Mas é lógico que esse tratamento vai continuar longamente, inclusive necessitando de reencarnação reparadora, né, do seu perispírito e tal. Mas aí é uma outra questão que no outro momento a gente conversa, né? O Jean colocou: boa noite, trago uma dúvida. Tenho percebido mais claramente que minha vida conturbada tem influências espirituais, pois mesmo agindo frente aos problemas nunca consigo resolvê-los. Já tive pensamentos suicidas várias vezes por causa de depressão e ansiedade. O que levaria um espírito desencarnado a escolher alguém para atormentar? Jean, existe uma sintonia natural, né? Não é uma deliberação, uma escolha, assim. É uma sintonia natural que se estabelece, ou por uma relação de débito-cobrança, né? Eu cometi alguns erros, alguns crimes, algumas quedas morais graves no passado, e eu trago comigo algumas presenças já. Quando eu reencarnei, algumas presenças já estavam ligadas a mim, e eu passei a minha vida inteira, inclusive, sentindo o impacto dessas presenças na minha vida. E às vezes, com um pouco mais de idade, eu começo a perceber melhor e chegar à conclusão de que eu sofro influências espirituais. Mas às vezes já faz muito tempo, tá? E também existem aqueles espíritos que sintonizam conosco pelos hábitos que a gente tem, pelo modo da gente pensar, né? Pelo modo da gente viver. Então, há uma sintonia natural, que também acontece, né? E a gente atrai aqueles que, conforme a gente pensa de uma maneira parecida, em qualquer lugar, né? Nós estaremos sempre juntos daqueles que nós temos alguma identidade com eles, tá? Isso pode ocorrer materialmente e pode ocorrer espiritualmente também, tá? Então, o fato de você ter pensamentos suicidas, por exemplo, demonstra, né, provavelmente você vem sofrendo uma pressão espiritual considerável, tá? É interessante buscar a ajuda de uma casa espírita, tomar passe, né, água fluida, assistir palestra, participar de estudos. Você vai fazer atendimento fraterno, você vai ter mais apoio para ajudar quem você tem que ajudar, próximo a você, e para se ajudar também, né? Então, o que eu aconselho para você é isso, tá? E muitas vezes a nossa vida, a gente se ajudando e ajudando aqueles que estão próximos a nós, nossa vida começa a melhorar, a gente começa a ficar melhor intuído, né? Para resolver os problemas, para escolher melhor, porque às vezes
a gente não está muito bem intuído, né? A gente acaba recebendo intuições, às vezes são intuições que vão nos prejudicar ao invés de nos ajudar, né? Então nós temos que melhorar a nossa condição vibratória para estarmos melhor intuídos, certo? A Júlia Santos colocou, no caso de doença terminal, também existe a revolta, porque sabem que deixam os bens e a família, né? Muitas vezes a questão de herança são questões complicadas, né, Júlia? A família já fica às vezes pensando quem que vai ficar com o quê, né? E a pessoa desencarna e às vezes ela fica presa aos familiares, vivendo toda aquela disputa da família. Realmente são casos delicados, né? Que exigem muita oração, muita vigilância para que a família toda não se desestruture, né? É verdade. A Landinha colocou, quando a gente vai desencarnar, a gente sente dias antes. Pode acontecer da gente sentir dias antes, viu? Pode acontecer. Muitas pessoas sentem, né? Outras não, tá? Mas muitas pessoas acabam sentindo, sim. O Jean colocou, esse sofrimento é gerado na gente ou é o sofrimento do espírito que se manifesta no encarnado? Então, Jean, aí depende do teu nível de sensibilidade, tá? Pode acontecer as duas coisas, né? Você sente a influência, né? E a sua vida se desestrutura, você sofre por isso. Porque você sente a influência, você sente a desestrutura da sua vida, vamos supor, né? E aí você sofre, fica angustiado, triste, desanimado e tal. E o Espírito quer que você fique desanimado, né? Martela sua mente para que isso aconteça, né? Trabalha. E também, dependendo do nível de sensibilidade, você capta naturalmente o que o Espírito está sentindo. Então, dependendo se você é mais sensível, e se aproxima um espírito triste, um espírito desanimado, às vezes um espírito suicida próximo a você, você começa a ter pensamentos de suicídio, você começa a ter um vazio, uma falta de sentido existencial, tá? Então, aí você está espelhando aquilo que o espírito está sentindo, entendeu? O médium é assim, o médium espelha muito o que os espíritos ao seu redor estão sentindo. Se tem um acidentado, por exemplo, um espírito acidentado, né, morreu num acidente de automóvel, de moto e tal, e está lá tudo quebrado, tudo doído, sangrando, tá aquela situação, e você pode começar a sentir dores no seu corpo, você não sabe de onde vem, entendeu? São as dores que ele transmite. Pode ser sintoma físico, pode ser emocional, pode ser confusão mental, tá? Isso tudo pode acontecer, tá? E vão servindo, e aqui falando para todo mundo, né, pessoal? Tudo isso aqui é importante para todo mundo. E vão servindo de indício de uma percepção que a gente tenha. Né? Tudo isso vai servindo de indício para nós. Opa, peraí, isso que o Alexandre está falando tem uma razão de ser, e eu estou passando por isso. Talvez muitos que estão aqui conosco, nós estamos em 75 pessoas aqui agora, muitos que estejam aqui conosco talvez sintam isso. Né? Sente dores que não tem justificativa, faz exames, não aparece, sentem emoções que não há uma justificativa em termos de história de vida, e surge do nada, e também desaparece do nada às vezes, surge e desaparece do nada, só que nada vem do nada, né? Então não é do nada, né? Realmente não é do nada, é de alguma coisa que está invisível a mim, mas que eu estou percebendo, porque nada vem do nada, né? Então, pode acontecer isso, tá, Jean? A Vicky colocou aqui, Vicky Schwartz. É possível um espírito tomar o nosso corpo de maneira de continuarmos agindo normalmente, mas não lembrarmos de nada daquele tempo?
Sim, Vic, é possível. E tem acontecido muito com muita gente, tá? Isso tem acontecido com muitas pessoas. Inclusive, muitas pessoas que tomam medicamentos baseados nos benzodiazepínicos, como, por exemplo, o clonazepam, né, o Rivotril, entre outros dessa família aí, dos benzodiazepínicos, né? Muitas vezes, dependendo da dose que toma, às vezes até se automedicando, né? Começa a ter lapsos de consciência, começa a perder a consciência. E começa a ter lapsos de memória, né? Ou seja, perde a consciência, faz coisas que não se lembra depois, né? Depois, quando falam do que a pessoa fez, a pessoa não lembra de nada, nem são coisas que ela faria, né? Os espíritos amigos têm nos dito que esse tipo de remédio tem causado muito problema. Em doses menores, acompanhadas pelo médico, apropriadas a cada pessoa, não há tanto problema. Agora, doses maiores, uso frequente, há muito tempo, tal, tem causado esse tipo de problema. Os espíritos mesmos falam, né, que até pessoas que não têm mediunidade começam a ter episódios mediúnicos. Até pessoas que normalmente, vamos dizer assim, não teriam, né, mediunidade ostensiva, perder o controle, lapso de consciência, então, elas passam a ter esses momentos. Tá? Tem pessoas que têm esses momentos por causa da bebida também. Eu já vi pessoas assim, em função do álcool. A pessoa não pode beber, ela bebe, perde a consciência, né? E depois faz coisas, depois não se lembra, né? E as pessoas ficam espantadas por saber das coisas que ela fez, né? Por que acontece isso, pessoal? Deixa eu explicar para vocês, né? Conforme o que a gente sabe, né? Porque tanto o álcool quanto alguns medicamentos, eles promovem um desligamento do espírito com relação ao corpo, tá? A gente chama de uma certa emancipação da alma com relação ao corpo. Meio que afrouxa a ligação espírito-corpo, tá? Nós estamos ali ligados, acordados, atentos aqui, espírito-corpo, estamos ligados, né? Mas a gente usa algum recurso, aqui eu estou falando de um recurso químico, né? Você usa algum recurso químico, por exemplo, aí você afrouxa essa ligação espírito-corpo. O que acontece? A mediunidade, ela tem muito a ver com a emancipação da alma com relação ao corpo, tá? Então facilita o assédio de entidades que se aproveitam desse momento que você afrouxou a sua ligação com o seu corpo, suas faculdades mediúnicas aparecem, só que aparecem, geralmente nesse caso, junto com uma sintonia negativa. Por quê? Porque fazendo um uso de medicação psicotrópica, cheio de conflitos, né? Em desarmonia, fazendo uso do álcool, né? O álcool é depressor do sistema nervoso, né? Então, quer dizer, você, além de você emancipar do corpo, você ainda sai numa sintonia baixa, né? Então, aí um prato cheio para os espíritos que querem assumir o controle e às vezes até nos fazer nos matar, por exemplo, nos induzir ao suicídio ou nos induzir a uma prática sexual que nós não teríamos, né? Perigosa, promíscua, né? Descuidada, tá? Vocês entendem? Pode acontecer várias coisas nessas situações, né? Por isso que a gente precisa tomar cuidado, tá? A gente precisa, quando for fazer uso de medicação, ser na dosagem apropriada, não fazer loucuras, né? É muito importante, tá? E também, você sabe, até pessoal, que às vezes regimes, né? Vou falar uma coisa aqui que é um pouco diferente, mas até regime assim, de emagrecer, né? Que você começa a fazer uma coisa muito intensa, né? Muito intensa, sem um preparo, sem até uma condição para você fazer isso, com maior equilíbrio, com maior cuidado, né? Você enfraquecer demais o seu corpo favorece uma sensibilidade maior.
tá? Por quê? Porque você, enfraquecendo o corpo, você também favorece a emancipação da alma, tá? Pela falta de nutrientes, você favorece um certo desligamento. Então, às vezes, você começa a ficar muito sensível. Imagina, você está querendo emagrecer, fazer regime, mas aí começa a mexer com o teu emocional, né? Até porque começa a mexer com o espiritual. Você começa a ficar mais sensível, né? E começa a ter episódios, inclusive, de descontrole, de percepção, né? Das presenças espirituais, tá? Não estou dizendo que as pessoas, todo mundo que faz regime vai ter mediunidade. Não é isso, mas é que são coisas que a gente tem observado que acontecem, né? Por exemplo, em casos de doença, né? O corpo se enfraquece, uma doença terminal. É comum a pessoa começar a ter mediunidade, começar a aparecer, a pessoa vê espíritos, vê os parentes, vê médicos espirituais se aproximarem. Por quê? Pelo enfraquecimento do corpo. É a chamada mediunidade no leito de morte, né? Você enfraquece o corpo, favorece a emancipação da alma, você está mais para lá do que para cá, aí começa a abrir uma certa percepção, tá? Vocês entendem? Isso é interessante para a gente tomar cuidado com algumas coisas, né? No nosso dia a dia. Tá? Ok. Daniela colocou: fazem 4 meses que meu esposo desencarnou. Desde então sinto tontura, dor de cabeça, sensação de sufocação, falta de ar. Por que sinto isso? Olha, Daniela, a princípio não dá para dizer assim, né, com certeza, né? Mas algumas hipóteses a gente pode criar, né? A gente pode elaborar, né? Primeira hipótese, o seu próprio reagir à perda do seu marido, né? Quer dizer, essa alteração emocional pode causar alguns desconfortos em você, tá? Aí depende da sua estrutura, a gente não te conhece, né? Mas pode causar alguns desconfortos, algumas mudanças fisiológicas importantes, tal, que fazem parte do processo de perda. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer também de você ficar mais sensível, tal, e sentir influências espirituais que se aproveitem de um momento que você está mais sensível também. Tá? Existe um certo oportunismo. Você se desequilibra pela perda e aí se aproveitam do seu desequilíbrio para prejudicarem, para abalarem mais você, né? Então isso pode acontecer também, tá? Às vezes pode acontecer também dos encarnados sentirem a presença dos encarnados, né? Não sei se eu falei certo ou errado, dos encarnados sentirem a presença do desencarnado. Não é incomum aquele que desencarnou, aquele que morreu, permanecer no ambiente familiar. Até porque é o ambiente familiar dele, né? Então, não sei, mas pode acontecer isso, tá? Então, é algo que a gente também precisa pensar, né? Não sei se você teve notícias dele, não sei como é que é a estrutura de vocês, mas é importante fazer evangelhos no lar, tá orando por ele, para que ele esteja bem, para que receba ajuda, tal, né? Por quê? Porque eu já vi muitos casos dos familiares começarem a passar mal, na verdade, por sentir os sintomas que a pessoa sentia. Aí você tem que analisar. Tem a ver o tipo de morte que houve com o que eu estou sentindo, tá? É uma das hipóteses que a gente tem que analisar, tá? Isso eu falo até para você, se você achar que você deve, né, levar para uma casa espírita, pedir para vibrarem pelo seu marido, se já não fez isso, né? Você pode fazer, explicar para o pessoal, né? Então isso pode ajudar muito a socorrê-lo, pode economizar muito tempo, né? Em que às vezes a pessoa ficaria sofrendo na vida espiritual junto com a família.
né? Às vezes já é ajudado nas reuniões mediúnicas da casa espírita, né? Já é socorrido, tá? Então, Deus abençoe seu marido, viu, amiga? Muito bem, né, pessoal? Vamos mais um pouquinho aqui, só para a gente também não se afastar totalmente aqui do estudo, né? Então, eu falei dos suicidas, né? Os homicidas. Tá? Mas como assim, Alexandre? Os homicidas? Você pode ter espíritos que se comuniquem na reunião mediúnica, que traz um histórico de homicídios, por exemplo. Né? Aí você perguntaria, mas por que ele está sendo ajudado se ele foi um homicida, né? Na reunião mediúnica, a gente vai aprendendo que nós devemos ajudar toda e qualquer pessoa que nós pudermos ajudar, das formas como for possível ajudar. Ali, quando nós estamos numa reunião mediúnica, o nosso papel não é questionarmos se a pessoa merece ou não merece, se ela precisa ou se ela não precisa. O nosso objetivo ali é ajudar. São os espíritos amigos que estão trazendo esses irmãos necessitados. Então não nos cabe selecionar esse ou aquele que eu acho que a pessoa merece ser ajudada ou não. Nós vamos ouvir muitas vezes narrativas da pessoa ainda, né, rancorosa, ainda cheia de ódio e tal. E o nosso papel não é questionar, mas uma pessoa assim não deveria ser ajudada. O nosso papel ali é atenuar esse ódio, é acalmar as emoções do espírito, os sentimentos. Esse é o nosso papel. É usar dos recursos que nós tenhamos para criar algum vínculo com o espírito, de modo que ele não nos veja como um inimigo, né? Que ele não nos veja como alguém que só quer atrapalhar a vida dele, só quer prejudicá-lo. Não, é alguém que pode ajudá-lo. Né? E para isso nós precisamos achar o ponto de interesse do espírito. Porque todo mundo tem um ponto de interesse, todo mundo tem afetos, todo mundo tem sentimentos. Né? Todo mundo tem um lado sombra e um lado luz. Eu preciso conversar com o espírito num clima de fraternidade, não de julgamento, né? Conversar com o espírito para achar o seu ponto de interesse. Né? E aí a gente vai poder ajudá-lo e encaminhá-lo àqueles que sabem da história desse irmão. Nós não sabemos. Nós não sabemos quase nada da vida dele, né? De quem quer que se comunique. Então, os espíritos amigos é que sabem. Eles têm a ficha toda da pessoa ali. Mas eles trouxeram ali para a gente ajudar. Então, o nosso papel é ajudar. Tá? Certo? Os casos de zoantropia, o que é isso, né? Zoantropia são os casos em que houve uma deformação perispiritual. O corpo do espírito está numa forma animal. Alexandre, mas isso é possível? É possível. Tá? É possível até porque nós temos história no reino animal. Nós evoluímos do reino animal. O Espiritismo até estuda profundamente isso aí, nos explica profundamente, né? Mais do que a ciência nos explicou até hoje, a doutrina espírita nos explica a evolução. Você pega uma Evolução em Dois Mundos, por exemplo, do André Luiz, é um livro maravilhoso explicando esse processo. Mesmo o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, também é um livro muito interessante nesse sentido, no começo do livro, né? Então, nós temos as recordações dessas fases anteriores, né? E muitas vezes, quando chegamos no plano espiritual com uma culpa muito grande, né? Quando nós levamos para o plano espiritual culpas terríveis, né? De atos cometidos, tal, aqui durante a encarnação, muitas vezes espíritos com alto poder de hipnose, de magnetismo, podem aproveitar dessa culpa que nós trazemos, nos induzindo a estados de deformação espiritual, como que nos fazendo regredir, entre aspas, né? A formas que nós já ultrapassamos, né? A forma, no caso, aqui falou zoantropia, né? Zoantropia
é qualquer animal. Por exemplo, você pode ter espíritos inferiores na forma de um macaco, na forma de uma ave, na forma de uma serpente, na forma de um lobo, né? Aí eu já conversei com espíritos dessas formas todas aí, né? Muitas vezes a gente não consegue nem conversar porque ele nem fala e não fala mais. Você tem que fazer o trabalho contrário. Aqui já vai uma dica para os doutrinadores aí. Você tem que fazer um trabalho de sugestão, um trabalho de hipnose inversa, né? Para tirá-lo, fazer lembrar que ele é filho de Deus, lembrar que ele tem um corpo perfeito, que ele tem uma forma humana. Então você vai sugerindo, vai sugestionando para que ele retorne à sua forma original, sua forma humana. Então aquilo que os espíritos inferiores fizeram para degradar a sua forma, nós vamos fazer na reunião mediúnica para reajustá-lo à sua forma anterior. Tá? Pelo menos começar a fazer esse processo. Tá? Então, isso o André Luiz conta. Você pega o livro, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna. O André Luiz conta que, num certo momento ali, ele ouvia barulhos. Parecia que estava numa selva cheia de barulhos de macaco, de leão, de onça, de não sei o que. Ele ficou assustado, né? Aí o Jerônimo, né, o espírito que estava orientando o André Luiz, falou assim: André, uma das coisas que mais me espantou, mais me chocou também na vida espiritual foi encontrar pessoas. Mentira. Alô? Alô, som. Oi, pessoal, voltou. Eu acho que eu devo ter encostado, eu tô com algum fio aqui que tá, você relou, ele sai ele dá problema de contato aqui. Eu acho que eu acabei, né? Eu acabei esbarrando aqui sem querer, tá? Mas voltou. Eu estava falando do Nabucodonosor, né? Nabucodonosor acabou seus dias como praticamente a maneira de um lobo, né? Tem aquele filme Bird, né? Que é um caso de um esquizofrênico que ficava numa postura de pássaro.
né, na cama dele lá, sentado, ficava lá horas, a gente não aguentaria ficar 2 minutos, ele ficava horas lá na posição de pássaro. Então é muito comum acontecer esse processo de licantropia já em vida, né? Mas é muito comum também no plano espiritual, tá? Ok? E às vezes até músicas, né? E práticas aqui na matéria já fica naquela hipnose, né? Já fica naquela hipnose coletiva, né? A pessoa fica cantando a música, é sua cachorra, e fica lá induzindo as pessoas, a uma degradação moral, fica estimulando a pessoa a se sentir como um animal. Para analisar isso, né? Para analisar. Às vezes essas músicas elas já são criadas até com esse objetivo, né? O objetivo de já induzindo a massa já para os processos de licantropia. Entendeu? Junto com uma degradação moral, uma degradação da forma, né? Uma degradação da forma. E essa degradação já começa em vida já. Porque o nosso perispírito, ele na verdade ele vai assumindo, mesmo que estejamos encarnados, ele já vai assumindo a forma que o nosso pensamento vai se identificando, tá? A gente costuma dizer que fulano é uma hiena, fulano é uma raposa, fulano é uma cobra. Você vê como é que a gente usa, né, essa nomenclatura aí associando ao comportamento moral das pessoas, né? Então, nós temos que sair dessas identificações, né, com os animais e assumirmos a nossa condição espiritual, né, filhos de Deus, situação luminosa, né, elevada, tá? Aí os casos de loucura, o tópico 8, né, que também, como vocês estão percebendo, o processo de necessidade no plano espiritual, ele tem muito a ver com a perda da saúde mental. Ele anda junto, né? A degradação moral, a degradação dos hábitos, né? Isso tudo acompanha a perda da sanidade mental. Tá? Por quê? Porque a nossa saúde mental, ela vai existir, né? A vida estruturou o nosso sistema nervoso, né? A nossa estrutura psíquica para vivenciarmos o bem, para vivenciarmos o amor, para vivenciarmos as coisas saudáveis, as coisas nobres, justas, né? Nós temos a nossa consciência que vai nos alertando, né, para o discernimento do bem e do mal. Quando nós vamos nos degradando moralmente, quando vamos degradando hábitos, condutas, né, atitudes, tal, nós vamos também caminhando passo a passo para a deterioração da saúde mental e emocional. Tá? Nós vamos caminhando passo a passo para a deterioração da saúde mental e emocional. Por isso que muitos chegam ao final do processo da sua encarnação, muitos chegam no plano espiritual em estado de alienação. Às vezes até eram pessoas ditas normais na Terra. Cruzávamos com elas, convivíamos com elas, parecia absolutamente normal, dentro dos parâmetros materiais. Mas às vezes chega no plano espiritual em loucura. No íntimo a pessoa já estava trazendo os germes da sua deterioração, né? Já estava trazendo condutas ambíguas. Externamente demonstrava um relativo equilíbrio, mas internamente ela já estava vivendo a deterioração, né? Então, nós vamos atender também nas reuniões mediúnicas muitos irmãos alienados. Muitos irmãos que morreram nos hospitais psiquiátricos, quando os hospitais eram depósitos humanos, né? Às vezes a família deixava lá o cidadão
né? Ficava lá administrando o dinheiro, interditava a pessoa, às vezes não era nem louco, e acabava se tornando pelo choque que sofreu, né? Com o que a família fez, tal. Quantos e quantos irmãos passaram por esse tipo de situação, ou às vezes até eram médiums. A pessoa tinha uma percepção, mas a família não entendia, a pessoa também não entendia, começava a ouvir vozes, começava a perceber coisas diferentes, enchiam a pessoa de remédio e ficava lá naqueles depósitos humanos, nos hospitais psiquiátricos, né, os manicômios, tal. A pessoa acabava realmente morrendo em estado de profunda alienação, né, profundo desequilíbrio, tá? Então muitos a gente vai ajudar nas reuniões mediúnicas, muitos comparecerão nas reuniões mediúnicas, tá? Ok. A Marileia colocou: sonho com todos os meus familiares desencarnados, mas nunca sonhei com meu pai, que já partiu fazem 20 anos. Será que encarnou? Marileia, nem sempre o fato de você não lembrar não significa que você não tenha sonhado, que você não tenha encontrado com ele. Entendeu? Você pode ter encontrado com ele, mas não ter lembrado do teu sonho. Tá? Essa é uma das possibilidades, existem várias outras, né? Mas a gente costuma lembrar do que a gente precisa, do que é bom para a gente lembrar, né? Então, tenha confiança que Deus sabe o que faz, né? Mas é uma coisa que o que eu falei para você considerar, né? Ok. Deixa eu ver o que mais aqui. A Daldina colocou: o que significa? Quando à noite sinto o cheiro da flor no meu quarto, fico imaginando que sejam meus parentes desencarnados. Será? Ou é aviso de algo vai ocorrer comigo? Você sente cheiro de flores sem que tenha vasos e coisas assim no teu quarto, né? Perfumes que exalem esse odor, né? esse perfume, né, Daldina? Então, nesse caso, né, também se não tiver umas plantinhas ali na janela do teu quarto ali, ali fora de casa, né? Porque às vezes também tem umas plantinhas ali que exalam perfume. Mas se não tiver, né, excluir dessas hipóteses materiais, pode ser uma percepção espiritual, né? Pode ser o teu olfato, não propriamente das moléculas materiais, mas o teu olfato percebendo as moléculas, que são moléculas que se evolam no ar, né? E que as nossas narinas captam. Só que no caso de percepção espiritual, a gente está captando essas moléculas espirituais, né? E a gente pode captar perfumes e pode captar mau cheiro também, né? No caso aí é perfume, né? A gente não precisa associar necessariamente a presença de um parente, né? Não quer dizer que quando você sente um perfume é porque é parente, ou porque algo vai ocorrer, tá? Então não tem uma associação direta. Você sentir um perfume quer dizer que algo vai ocorrer, ou quer dizer que é algum parente, tá? Pode ser algum espírito parente seu, amigo seu, familiar seu, que esteja ali junto com você, e que você sinta, às vezes até você sente o mesmo perfume que a pessoa usava quando em vida, né? Às vezes uma vozinha que você tinha, sua mãe e tal. E você detecta e aquele espírito se faz perceber por aquele perfume. Até para que você lembre, né, e sinta que a pessoa está ali perto de você. Então, quando acontece isso, muitas vezes ele associa o perfume à presença dele. Então, aí no caso, sim. Né? Mas não quer dizer a princípio, tá? Não necessariamente, tá? Porque os bons espíritos, eles exalam
os perfumes, os aromas do bem. Então, uma presença amorosa, ela sempre vai envolver o ambiente num perfume gostoso, né? Entendeu? Um ser amoroso no plano espiritual, luminoso, tá? Só que nem sempre a gente capta. Agora, as pessoas que têm uma certa facilidade de captar, elas podem captar. É só se aproximar um espírito amigo e tal, e a pessoa já começa a sentir aquele cheiro gostoso, envolvente, né? Entendeu? Ou um cheiro ruim, numa presença. Tem muita gente que começa a sentir cheiro de podre, e vai no dentista, e vai não sei aonde, e vai para lá, vai para cá, e vai ver se é sinusite, e nada. Não resolve. Onde a pessoa está, ela está sentindo um cheiro podre, né? Acha que é problema de dente, acha que é problema. E não acha nada. E é porque, frequentemente, são presenças que a gente está percebendo e que estão precisando de ajuda. Então a gente sente aquele cheiro, né? Que nada parece que tira. E você pergunta para as pessoas, ninguém percebendo o cheiro. Ninguém sentindo o cheiro, só a gente sentindo. Tá? Então isso pode acontecer. Tá? E é sinal que você tem mediunidade, né? Você tem essa capacidade de perceber. Talvez tenha não só de perceber o cheiro, talvez você já perceba outras coisas, só que você não leva muito em consideração, talvez, né? Ok. A Paiva colocou aqui: sou muito abençoado. Uma vez eu estava passando por um problema, estava muito angustiado e fui visitado por um caboclo que se manifestou em uma senhora no meu trabalho. E me falou muitas coisas, e quando foi embora levou toda a angústia que eu estava sentindo. Eu era muito católica, hoje vou ao centro espírita e gosto muito. Que bom, né? Então, quer dizer, uma entidade que se apresentou de uma forma singela, às vezes nem é um espírito assim tão singelo, às vezes é um espírito até de luz, muita luz, que eu quero dizer assim, né? Mas que se aproveita, né, de uma pessoa, de uma médium ali para te ajudar, sabendo das tuas necessidades, né? Tanto que melhorou as tuas condições emocionais, né? Você vê que legal. E foi uma experiência tão boa que ajudou a mudar a sua vida, né, pai? Que legal. Ok. A Heloísa Cunha colocou aqui, né? Meu pai gostava muito de cravo e sempre tinha em casa. Quando ele desencarnou, depois de muito tempo, ela sentia cheiro de cravos mesmo sem ter em casa, né? Então, pois é, essas narrativas, né, associando perfumes e hábitos da pessoa em vida e depois, né, na presença da pessoa parece que, né, surgia de novo aquele perfume e tal. Então é interessante, né? Tem bastante esse tipo de narrativa, né? A Vilani colocou, né? Quando minha filha vem a mim, sinto o cheiro dela e me vem uma paz muito grande. Que legal, né, Vilani? Que bom. Legal, né? Você vê quanta gente sente as coisas, né? A Vilani participa com a gente na reunião mediúnica, a Heloísa também, a Tânia, que é minha esposa, o Fabiano, tem um monte de gente aqui que participa com a gente. Nos nossos grupos mediúnicos, né? Então é isso aí. Vamos ver aqui, ver se a gente termina esse. Vixe, ainda tem bastante. Pensei que estava acabando. Acho que é melhor a gente deixar. Deixa eu ver. Pensei que já foi, caso de loucura, tá. O item 9 agora, né? Acho que nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos deixar para a semana que vem. Esse capítulo está rendendo, hein? Porque aí nós vamos conversando com calma, que é mais gostoso, né? Aí vocês vão trazendo
as experiências de vocês aí, né? As histórias que vocês viveram também. Então é mais interessante, né? E a gente vai devagarzinho aí conversando sobre essas entidades, né? É. Às vezes até quando o encarnado ele tinha costume de usar um tabaco, e antigamente tinha tabacos assim, de cheiros bem diferentes, não tinha? Né? O pessoal mais antigo aí usava, colocava no cachimbo, tinha essências diferentes, né? Então, às vezes a pessoa ela pode se apresentar ainda, lembrando, produzindo no ambiente um cheiro que lembra aquele cheiro do cachimbo que ela usava, né? Aqui na Terra e tal, e os familiares já sentem, né? Já captam aquilo, já identifica, né? Que, às vezes o Allan Kardec estudou isso no livro dos médiuns, né? Quando se trata da identificação dos espíritos, né? Então ele estudou bem isso, né? Bem detalhadamente, assim, esses fatores que distinguem determinado espírito. E eles usam esses fatores para se fazerem reconhecidos por nós, né? Porque senão a gente ficaria meio sem elementos para identificá-los, né? Isso aqui é uma ciência, né, pessoal? A mediunidade, né? A reunião mediúnica, obsessão, isso é uma ciência. Por isso que o Espiritismo é uma ciência também, né? Uma filosofia, uma religião, mas também uma ciência. O assunto é vastíssimo. É muito amplo. E nós estamos só engatinhando no conhecimento desses temas. Tá? Nós só estamos engatinhando. E a mediunidade não termina aqui na matéria. Aqui na matéria é só o começo. Ela continua na vida espiritual. Né? Depois a gente conversa sobre isso, tal, mas a mediunidade continua na vida espiritual. Né? Então nós estamos engatinhando ainda nesse assunto. Tá? Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para a gente finalizar por hoje, né? Senão a gente vai longe aí, fica muito longo, né? Tá bom? Então vamos lá, né? Vamos agradecer ao nosso mestre querido, que nos traz tanta paz, tanto bem-estar, nessa aproximação de irmãos, do ponto de vista material, que estamos longe uns dos outros, mas mentalmente e emocionalmente estamos tão próximos uns dos outros, demonstrando que a distância para os espíritos, a distância para o pensamento não existe. O que importa é que nós estejamos juntos, mental e emocionalmente. E também os irmãos que estão conosco, nos ajudando, a espiritualidade superior, que se aproveita desses momentos para derramarem sobre nós, também auxiliando os espíritos necessitados, que também se aproveitam desses momentos onde a luz se faz para que eles, que muitas vezes perambulam se sentindo aflitos, desorientados, consigam encontrar um referencial de luz. Então, para todos eles, nosso pedido, Senhor, que as tuas bênçãos se derramem sobre cada um, sobre todos, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho de vocês. É sempre bom estar junto com vocês aqui estudando, tá? E devagarzinho a gente vai tirando as dúvidas, né? Vocês vão comentando aí, a gente vai respondendo, tá bom? Nós temos aí muito tempo pela frente, tá? Um abração, que Deus abençoe a todos. Até mais.